Queridos, estamos aqui com mais um vídeo do canal Comunicador Integral. Hoje, dia 2 de maio de 2020, e eu queria gravar esse vídeo sobre a porção semanal de número 28, que fala da lepra, ou no hebraico a palavra metsorá, né? Seria afligido por lepra ou lepra, né? Muito interessante quando nós estudamos as escrituras por porções, né? Essa porção é uma porção muito preciosa, né? Porque ela nos trouxe uma clareza sobre ser puro, se tornar puro, buscar a pureza, né? E nós vimos os textos, né, de Levítico. Nós começamos em Levítico 14:1 até Levítico 15, versículo 33, né? Então foram os dois capítulos completos, o capítulo 14 e o capítulo 15 de Levítico. Essa é a porção chamada metsorá no hebraico, que quer dizer afligido por lepra. E uma coisa interessante que nessa porção de número 28 vai ficar bastante claro o porquê que nós devemos, né, nos purificar ou nos tornar puro, conforme está em 1 João capítulo 3, versículo 3. Quando, né, o apóstolo João, pelo Espírito Santo, escreve, né, todos aqueles que têm a esperança, né, da volta de Cristo para reinar na terra, deve se purificar, deve se tornar puro como Deus é puro, como nosso Pai é puro. E eu gostaria então hoje de falar sobre o resumo ou o texto-chave desta porção semanal de número 28, que também a palavra usada no hebraico seria parashá, que quer dizer porção semanal, né? Diz assim, aqui em Levítico capítulo 15, versículo 31. Advertireis os israelitas a respeito de suas impurezas, para que não morram por causa delas, contaminando a minha habitação que se encontra no meio deles. Né? Numa outra versão, vai falar aqui, eu li aqui na Bíblia de Jerusalém, e agora eu vou ler na Bíblia judaica completa, né? Ele vai trazer para nós assim o 31. Desse modo vocês separarão o povo de Israel de sua impureza, para que não morram no estado de impureza pela contaminação do meu tabernáculo que está ali com eles. Uma coisa muito interessante é da gente lembrar que Deus é fogo consumidor, né, conforme vai falar no livro de Hebreus. Ele é um fogo consumidor, né, Hebreus 12, né, ali no 29, se eu não estiver equivocado com essa referência. E uma coisa interessante é que a presença de Deus, que a vida com Deus nos consome de fato, né? Nós somos absorvidos, né, pelo pensamento de Deus, pelos sentimentos de Deus, né? Paulo chega a dizer, né, que nós devemos ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E queridos, eu gostaria que nós voltássemos então nossos olhos para esse versículo 31 de Levítico 15, aonde vai falar com a gente claramente que o motivo de nos tornarmos puros, o motivo de trabalhar a nossa mente e o nosso coração, expondo ele diante do Senhor todos os dias em oração, por meio da meditação na palavra, nas escrituras, é para que nós tenhamos um interior puro. E Davi, no Salmo 51:10, ele faz um pedido ao Senhor depois que ele cai em pecado com Batseba e comete também o homicídio de Urias. Ele ora, né, depois de arrepender, pedindo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Esta palavra cria ali é a mesma palavra usada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Essa palavra criar, Davi estava usando com esse mesmo sentido. Ele estava querendo dizer: assim, ó Pai, como você criou os céus e a terra por meio da sua palavra, pela ação do seu Espírito, que seja criado em mim um coração puro e renovado em mim um espírito reto. Então, queridos, para nós que somos filhos de Deus e almejamos a reinar com Cristo aqui na terra, reinar com Jesus hoje em vida e no milênio, é muito necessário que buscamos andar em pureza diante dele. Então, eu gostaria de ler um outro texto agora aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, que também vai fazer um paralelo com essa passagem. Porque dentro dessa passagem nós vemos a importância da pureza, a importância de não
de se lavar depois dos fluxos, que eram rituais, né, que Deus tinha ensinado para o povo, para que eles se mantivessem puros por causa da presença. Então o foco é a presença, por causa dele, por causa da sua presença, por causa do seu Espírito que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo, o nosso corpo é a habitação do Espírito Santo. E por causa dessa habitação do Espírito Santo é que nós nos tornamos puros, nos colocamos diante da palavra, da oração, para que de fato nós guardemos a nossa mente e o nosso coração, para que haja pureza, para que assim o Espírito possa crescer, a atuação do Espírito possa crescer em nosso interior. Olha só esse texto de 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9. Vocês não sabem que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não se iludam. Pessoas que mantêm relações sexuais antes do casamento, adoram ídolos, praticam sexo depois do casamento com quem não é seu cônjuge, têm relações sexuais ativas ou passivas com homossexuais, roubam, são avarentas, embebedam-se, atacam pessoas com linguagem insolente, pilhadoras. Nenhuma delas terá parte no reino de Deus. Não terá parte no reino de Deus. Não tem como reinar. Alguns de vocês praticavam essas coisas, mas vocês se limparam. Olha só, essa paraxá, essa porção de número 28, que é Metsorá, afligido por lepra, ela vai nos ensinar que devemos nos limpar por causa do tabernáculo, por causa da presença de Deus, por causa da vida do seu Espírito em nós. Então vai dizer aqui, mas vocês se limparam, foram colocados à parte por Deus. E aqui nós vimos, né, que era para advertir os israelitas, para que eles fossem separados, né, por causa da presença. Então Paulo aqui está dizendo, vocês foram colocados à parte, ou seja, separados por Deus, foram contados justos pelo poder do Senhor Yeshua, pelo poder de Jesus Cristo, do sangue de Jesus, o Messias, e pelo Espírito de nosso Deus. Então, pelo sangue de Cristo, nós fomos purificados, lavados e remidos. E pela obra permanente do Espírito, nós somos santificados diariamente. Olha o que ele vai seguir dizendo. Vocês dizem, para mim tudo é permitido? Pode até ser, mas nem tudo é proveitoso. Para mim tudo é permitido? Talvez. Mas no que tange a mim, não me deixarei dominar por nada. O alimento foi feito para o estômago e o estômago para o alimento? Talvez, mas Deus dará fim a ambos. De qualquer modo, o corpo não é para a imoralidade sexual, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Isso é lindo, queridos. Nós fomos criados como um presente para Cristo. O centro do propósito de Deus não é a salvação dos homens, é apresentar o seu Filho amado. Cristo é o seu Filho amado. Os nossos olhos têm que estar nele, olhando para ele firmemente. Então o nosso corpo foi criado para Cristo. Vai dizer aqui claro, e o Senhor para o corpo. Nós pertencemos a ele. Deus ressuscitou o Senhor e ele também nos ressuscitará pelo seu poder. Aqui já fala de uma promessa no dia da vinda do nosso Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é membro do Messias? O nosso corpo físico aqui. Portanto, pegarei os membros do Messias e os unirei a uma prostituta? Nada disso. Vocês não sabem que o homem que se une à prostituta se torna fisicamente um com ela? Ou seja, pelo ato, sexual, pela relação sexual, o homem se torna um com a pessoa, ou a mulher se torna um com o homem, com o qual a pessoa está praticando. Por isso que a relação sexual é um presente de Deus para casados, para pessoas que estão unidas diante do Senhor, para as pessoas que Deus uniu. E aí vai dizer, porque as Escrituras diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Nós fomos unidos a Cristo. Não devemos mais cultivar nenhum tipo de impureza sexual. Então fujam, aqui Paulo vai dizer, fujam da imoralidade sexual. Só aparece 2 ou 3 vezes esse tema, essa palavra no Novo Testamento, fugir da idolatria, fugir das paixões da mocidade,
fugir da imoralidade sexual. Parece que são só 3 vezes que aparece essa palavra fugir. É bem interessante quando Paulo usa essa palavra, né? Aqui inspirado pelo Espírito. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que a pessoa comete são de fora do corpo. Mas quem fornica, quem prostitui, né? Seja com a mente, seja falando palavras, seja deitando, né? Porque o próprio Cristo em Mateus 5 ele diz que se alguém olhar para uma mulher, né, com olhar impuro, né, com sentimento de lascívia, desejando, cobiçando, já cometeu o pecado de prostituição, de adultério, né? Então vai dizer, todos os pecados são fora do corpo, mas quem fornica peca contra o próprio corpo. Olha só, o corpo é uma dádiva, é um presente que Deus nos deu. Ou vocês não sabem que seu corpo é um templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? Olha que lindo. Ou vocês não sabem que o seu corpo, individualmente, eu sou o templo do Espírito Santo, mas templo de Deus, casa de Deus, somos nós como igreja do Senhor na cidade. Então todas as congregações numa cidade unidas formam o templo de Deus, a casa de Deus. Mas nós individualmente fomos feitos por meio do sacrifício de Cristo, templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Então vai dizer, ou vocês não sabem que seu corpo é um templo do Espírito Santo, que habita em vocês e que vocês receberam da parte de Deus? A verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós perdemos tudo para Cristo, nós entregamos tudo a Cristo. Nós confiamos a vida no corpo, a nossa alma, o nosso espírito completamente ao Senhor, a nossa casa. Nada mais nos pertence. Nós vendemos tudo que tínhamos para comprar esse campo que tinha o tesouro. E esse campo é Cristo, essa terra, este lugar é Cristo. Mas a verdade é que vocês não pertencem a si mesmos, mas foram comprados por um preço. Então usem o corpo para glorificar a Deus. Então, queridos, quando nós lemos aqui Levítico 14, Levítico 15, vai trabalhar a questão do fluxo do homem, do fluxo da mulher, vai tratar, né, também da relação sexual, mas tudo por causa de um propósito só, porque o tabernáculo, a presença de Deus estava no meio do arraial, estava no meio do povo ali no deserto, então não poderia haver impureza. Então que seja assim a minha vida e a sua vida, sem impureza, né? Que nós homens nos guardemos completamente, também as mulheres, as crianças, os adultos, os jovens, todos, nos guardemos de toda pornografia, de toda prostituição, dos olhos, dos ouvidos, da boca e também do ato, né, consumado em si. Que possamos levar uma vida pura, uma vida santa, uma vida, né, de pureza diante do nosso Deus, porque somos a casa, o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então essa paraxá, essa porção de número 28, vai falar sobre ser afligido por lepra, e lepra nós aprendemos que é uma doença contagiosa, é uma doença espiritual, que ela começa com a fala, com a lashon hará, a língua má, a maledicência, a calúnia, a difamação, mas nós vemos então que também, né, a lepra, ela trata de fluxos interiores. Aqui vai falar nessa porção, vai falar do impuro, porque lepra é sinônimo de impuro, de impureza. O leproso ele tinha que sair gritando, impuro, impuro. Quando ele chegava na cidade, ele tinha que gritar impuro, para que as pessoas afastassem dele, por causa daquela doença contagiosa que havia. Então nós temos que entender que esses fluxos, né, que podem brotar do nosso interior, desejos descontrolados, desejos carnais, né, fora do domínio próprio, da ação do domínio próprio em nós, toda ação de ira, de raiva, de contenda, de frustração, nada podemos deixar com que contamine o nosso interior, mas que nós possamos ter essa postura, né, de buscar a pureza, né, assim como Deus é puro, que nós sejamos puros, conforme está em 1 João 3,3. Shalom seja sobre você e sua casa. Muito obrigado, né, por poder acompanhar aqui o nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com seus amigos se você gostou dessa palavra, né, e prosseguimos junto. Busque a pureza, porque é assim, com o coração puro, que ouvimos a Deus. Um grande abraço. Shalom.